A fé que transforma o impossível. Você já parou para pensar até onde iria a sua fé se Deus pedisse algo impossível? E se Ele colocasse diante de você um chamado que desafiasse toda a lógica, todo o conforto, toda a segurança que você construiu e até mesmo os laços mais profundos da sua vida? Imagine, por um instante, olhar para a sua própria vida e perceber que tudo aquilo que você considerava certo, seguro e inabalável pode ser questionado em um único momento. Imagine ouvir a voz de Deus chamando você para abandonar o conhecido, os planos humanos e o que a sociedade considera indispensável, para se lançar em uma aventura espiritual que desafia todos os seus sentidos e sua própria razão. Hoje, vamos mergulhar na trajetória de um homem que ousou acreditar, um homem que deixou tudo para trás: sua casa, sua terra, suas referências, seus familiares, e decidiu colocar a sua vida nas mãos de Deus, mesmo sem entender o destino à sua frente. Um homem que atravessou desertos, enfrentou a incerteza, suportou promessas que pareciam nunca se cumprir, e em meio a tudo isso, foi testado no limite da sua própria alma, da sua paciência, da sua fé. Esse homem é Abraão, o pai da fé. Um homem que não apenas acreditou no invisível, mas que se tornou referência para toda a humanidade, pois sua fé ecoa através dos séculos, inspirando milhões a confiar no impossível e a entregar suas vidas completamente nas mãos de Deus. Mas antes de nos aprofundarmos na sua história, é importante que você compreenda algo. A fé de Abraão não nasceu de uma vida sem problemas. Ela não surgiu em um ambiente de conforto e certezas. Não. Ela nasceu do chamado de Deus, do desafio de ir além do que os olhos podiam ver, do que a mente podia compreender e do que o coração ousava sonhar. Abraão foi chamado para caminhar sem mapas, para seguir sem garantias, para acreditar em promessas que, aos olhos humanos, pareciam absurdas. Ele foi chamado a confiar em um Deus que o convidava a abandonar tudo o que conhecia para conquistar aquilo que parecia impossível. Uma promessa de descendência, de legado, de propósito eterno. E é exatamente aí que começa a grande lição. A fé verdadeira nunca é confortável. Ela nunca se acomoda. Ela sempre exige coragem, disposição para enfrentar o desconhecido e, acima de tudo, entrega total ao plano de Deus, mesmo quando ele desafia toda a lógica humana. Você já sentiu o chamado de Deus para algo maior do que você pode compreender? Já teve aquele momento em que a vida parecia pedir mais de você do que você acreditava ser capaz? Abraão conheceu essa experiência em um nível absoluto. Quando Deus o chamou, ele disse: "Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei." Gênesis 12:1. Leia novamente essas palavras. Elas não dizem abraço gradual, mudança com conforto ou uma jornada fácil. Elas dizem: sai, confia, caminha no desconhecido. É exatamente nesse ponto que a fé se manifesta. É no instante em que somos convidados a sair da segurança, da rotina e do conhecido que a fé se revela em sua forma mais pura e transformadora. Mas a jornada de Abraão não foi apenas sobre sair, ela foi sobre esperar. Quantos de nós já experimentamos o teste da espera? Abraão foi chamado a acreditar em uma promessa que demorou anos para se concretizar. Ele esperou por uma terra, por uma nação, por um filho que demoraria décadas a chegar. E nesse tempo de espera, sua fé foi moldada, refinada, provada como ouro no fogo. Pense comigo. Esperar não é fácil. Esperar exige paciência, perseverança e confiança absoluta. Esperar quando todos ao seu redor começam a duvidar, quando a própria idade parece conspirar contra a promessa, quando o deserto parece interminável. É nesse momento que a fé se torna ação, mesmo quando não vemos ação aparente. Abraão nos ensina que a fé é mais do que acreditar em Deus. É agir como se já estivéssemos vivendo o cumprimento da promessa, mesmo antes dela se materializar. E ainda assim, Abraão enfrentou testes que desafiaram não apenas sua paciência, mas sua própria humanidade.
testes que questionaram seu caráter, sua obediência, seu amor a Deus. O ápice disso aconteceu quando Deus pediu o que parecia impossível: entregar Isaque, o filho da promessa, nas mãos de Deus. Pare e reflita por um momento sobre isso. Abraão foi convidado a sacrificar tudo que era mais precioso para ele, a abrir mão de sua maior alegria, sua esperança viva, seu futuro. Muitos diriam: isso é demais, é impensável, ninguém conseguiria. Mas Abraão confiou. Ele creu que Deus era fiel, que ele cumpriria a promessa, mesmo que precisasse atravessar a prova mais difícil que alguém poderia imaginar. Essa é a essência da fé que transforma o impossível. Não é sobre entender, não é sobre ter garantias, não é sobre medir forças ou calcular riscos. É sobre confiar na fidelidade de Deus acima de tudo. É sobre crer que Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos, mesmo quando a lógica humana grita que é impossível. E aqui está o ponto que quero que você leve para a sua vida hoje. A fé de Abraão não é exclusiva dele. A fé que move montanhas, que atravessa desertos, que enfrenta testes impossíveis e que transforma vidas, está disponível para você. A jornada dele é um espelho para a nossa. Tudo que Deus fez com Abraão, Ele pode fazer com você. Tudo que Deus prometeu a Abraão, Ele deseja cumprir em sua vida. Se você ousar crer, se você ousar obedecer e se você ousar caminhar mesmo sem enxergar o caminho completo. A fé de Abraão nos ensina que Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. Ele não espera que tenhamos todos os recursos ou toda a coragem. Ele espera que confiemos, que entreguemos nossa vida e que estejamos dispostos a dar passos de obediência, mesmo que não entendamos a direção completa. Imagine sua própria vida como um terreno de oportunidades e desafios. Imagine Deus sussurrando ao seu coração: confie em mim, caminhe comigo. Deixe para trás o que te segura e venha descobrir o que eu preparei para você. Como você reagiria? Muitos hesitariam, alguns recuariam, outros se agarrariam ao conforto do conhecido. Mas Abraão nos mostra que a recompensa está no movimento de fé, na ousadia de acreditar e na perseverança em meio à incerteza. Neste vídeo, você vai descobrir cada passo dessa jornada extraordinária. Vamos acompanhar Abraão enquanto ele deixa Ur, atravessa desertos, enfrenta conflitos familiares, espera pela promessa, enfrenta testes inimagináveis e ainda assim mantém o coração firme em Deus. Vamos ver como cada desafio, cada espera, cada dúvida foi uma oportunidade para Deus revelar sua fidelidade, sua provisão e seu poder na vida de um homem que escolheu confiar acima de tudo. Prepare-se, pois essa não é apenas uma história antiga, esta é uma história viva, que fala diretamente ao seu coração hoje. A fé que moveu Abraão é a mesma que pode mover a sua vida. A coragem que o sustentou pode sustentar você. A fidelidade que Deus demonstrou a ele pode ser a fidelidade que ele derrama sobre a sua própria história. Então, respire fundo, abra seu coração e permita que essa jornada comece. Acompanhe comigo cada passo de Abraão, cada decisão de fé, cada momento de espera e cada prova que moldou o pai da fé. Pois ao final deste vídeo, você não verá apenas um homem da Bíblia. Você verá o reflexo do que Deus pode fazer em sua própria vida quando você escolhe crer, obedecer e caminhar pelo caminho que só Ele pode revelar. Lembre-se, a fé verdadeira não é confortável, não é imediata, não é lógica. Ela é ousada, perseverante, sacrificial e transformadora. E a história de Abraão é a prova viva de que quando confiamos em Deus, até o impossível se torna possível. Prepare-se porque a jornada de Abraão vai te desafiar, te inspirar e te mostrar que, com fé, não há limites para o que Deus pode realizar na sua vida. A jornada de Abraão. Abraão surge na narrativa bíblica em Gênesis 12, mas sua história começa muito antes. Até aquele momento, a humanidade já havia experimentado quedas, juízos e reinícios. O Éden tinha sido perdido por Adão. A geração de Noé
havia sido destruída pelo dilúvio por causa da corrupção da humanidade. A Torre de Babel havia revelado a arrogância do homem em querer alcançar o céu pelas próprias mãos. E é nesse cenário que Deus decide fazer algo extraordinário. Não apenas intervir na história da humanidade, mas escolher um homem para se tornar o ponto de partida de um plano eterno. Esse homem era Abrão, que depois se tornaria Abraão. O chamado, o primeiro passo da fé. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12:1. Essas foram as primeiras palavras de Deus dirigidas a Abraão. Não houve um manual detalhado, não houve mapa, não houve explicações lógicas, apenas uma ordem acompanhada de uma promessa. Farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei. Engrandecerei o teu nome. Tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora pense comigo. Abraão não tinha filhos, sua esposa era estéril e ele já tinha 75 anos de idade. Do ponto de vista humano, a promessa de Deus era um paradoxo. Como um homem sem descendência poderia se tornar pai de uma nação inteira? A fé de Abraão foi colocada à prova no primeiro passo: obedecer sem saber o destino final. Ele não perguntou detalhes, não exigiu garantias, não fez cálculos humanos. Ele simplesmente creu e obedeceu. Essa é a essência do chamado de Deus. Caminhar sem ver, confiar sem entender, acreditar sem ter provas visíveis. O desapego, rompendo com o passado. Abraão precisou romper com 3 camadas de sua vida para obedecer a Deus. Sua terra, o lugar onde estava confortável, onde tinha estabilidade e segurança. Sua parentela, a cultura, as tradições, os costumes que o cercavam. A casa de seu pai, sua identidade familiar, suas raízes, tudo o que formava sua vida até então. Para viver a promessa, Abraão teve que deixar. E essa é uma das lições mais profundas da sua jornada. Não há como viver o novo de Deus sem abrir mão do velho que nos prende. Quantos de nós ainda nos agarramos àquilo que conhecemos porque temos medo do desconhecido? Quantos permanecem presos a ambientes, pessoas e padrões, porque não conseguem crer que Deus tem algo maior? Abraão nos mostra que a fé exige desapego, coragem e confiança em algo que não vemos. A primeira jornada, Canaã, a terra prometida. Abraão partiu de Harã em direção a Canaã, levando consigo sua esposa Sara, seu sobrinho Ló e todos os bens que havia acumulado. Ao chegar, Deus lhe disse: "A tua descendência darei esta terra", Gênesis 12:7. Mas perceba algo, a terra já estava habitada. Havia povos poderosos, cidades fortificadas e inimigos prontos para lutar. A promessa de Deus não era entregar algo vazio e fácil, mas sim dar vitória sobre desafios. Isso nos mostra uma verdade espiritual poderosa. As promessas de Deus não vêm embrulhadas em conforto, mas em batalhas que exigem fé e perseverança. O conflito no Egito, a primeira prova de caráter. Pouco tempo depois, uma fome assolou a terra e Abraão desceu ao Egito. Lá, com medo de morrer, pediu a Sara que dissesse ser sua irmã. E assim aconteceu. O faraó tomou Sara para si, mas Deus interveio, enviando pragas e revelando a verdade. Essa experiência expõe a humanidade de Abraão. Mesmo sendo chamado por Deus, ele ainda lutava com seus medos e inseguranças. Mas também revela a fidelidade de Deus. Ele protegeu a promessa, mesmo diante da falha humana. A separação de Ló, a escolha difícil. De volta a Canaã, Abraão prosperou tanto que já não havia espaço suficiente para ele e seu sobrinho Ló viverem juntos. Surgiram contendas entre seus pastores, e Abraão, com humildade, disse: "Não haja contenda entre mim e ti, nem entre os meus pastores e os teus, porque somos irmãos. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda." Gênesis 13:8-9.
Ló escolheu as campinas verdes próximas a Sodoma, enquanto Abraão permaneceu onde Deus o colocara. Essa atitude nos mostra que a fé verdadeira não se apega àquilo que os olhos veem como vantagem. Abraão abriu mão da melhor parte visível, porque confiava no invisível, a promessa de Deus. E logo após essa separação, Deus reafirmou sua promessa. Olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda essa terra darei a ti e à tua descendência para sempre. Gênesis 13, 14, 15. O pacto com Deus, um legado eterno. Em Gênesis 15, Abraão expressa sua angústia. Senhor, que me darás se continuo sem filhos? Para ele, parecia impossível ser pai de multidões, sem ao menos ter um herdeiro. Foi então que Deus o levou para fora da tenda e disse: Olha agora para os céus, e conta as estrelas, se é que o podes contar. Assim será a tua descendência. Gênesis 15, 5. E a Bíblia registra uma das declarações mais poderosas de toda a história da fé. E creu Abrão no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Gênesis 15, 6. Abraão se tornou o pai da fé não porque nunca duvidou, mas porque escolheu crer acima das dúvidas. Ele acreditou contra toda a esperança. Ismael, o atalho da impaciência. A promessa demorava. Os anos passavam, e Sara continuava estéril. Movida pela ansiedade, ela entregou sua serva Agar para que tivesse um filho com Abraão. Assim nasceu Ismael. Mas Ismael não era o filho da promessa, e esse atalho gerou conflitos que ecoam até os dias de hoje. A lição aqui é clara. Quando tentamos apressar os planos de Deus com nossas próprias mãos, criamos dores desnecessárias. A aliança da circuncisão, um sinal eterno. Em Gênesis 17, Deus aparece novamente e reafirma sua promessa. Ele muda o nome de Abrão para Abraão, pai de muitas nações, e de Sarai para Sara, princesa. Como sinal dessa aliança, estabelece a circuncisão. Era como se Deus dissesse: minha promessa é tão real que será marcada na sua carne. Você será lembrado todos os dias que eu sou fiel para cumprir. O impossível acontece, o nascimento de Isaque. Quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90, Deus fez o impossível. Deu-lhes um filho. Isaque nasceu como a prova viva de que a palavra de Deus nunca falha. O riso de incredulidade que antes escapava dos lábios de Sara se transformou em riso de alegria. O impossível se tornou realidade. O maior teste, o sacrifício de Isaque. Mas a história não termina aí. Deus pediu algo que parecia insuportável. Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e oferece-o em holocausto. Gênesis 22, 2. Abraão obedeceu. Subiu ao monte Moriá, preparou o altar, colocou a lenha e ergueu o cutelo. No instante final, o anjo do Senhor o impediu, providenciando um cordeiro para o sacrifício. Esse episódio aponta diretamente para Cristo, o Filho que seria entregue em nosso lugar. Abraão creu que Deus era capaz até de ressuscitar Isaque se necessário fosse. Sua fé atingiu o auge, o legado de Abraão. Abraão morreu velho e farto de dias, mas sua história nunca terminou. Ele se tornou referência de fé para judeus, cristãos e até muçulmanos. Sua vida nos mostra que a fé começa com um chamado. A fé exige desapego. A fé é forjada na espera. A fé é provada em testes dolorosos. A fé sempre é recompensada pela fidelidade de Deus. E, acima de tudo, a fé de Abraão nos conecta ao maior de todos os cumprimentos da promessa, Jesus Cristo, descendente de Abraão, através de quem todas as famílias da terra são abençoadas. A fé que caminha no invisível. A história de Abraão nos ensina que fé não é enxergar, é acreditar mesmo sem ver. Ele caminhou no escuro, mas cada passo no deserto era iluminado pela confiança em Deus. Fé é como atravessar uma ponte invisível, acreditando que ela vai se sustentar. Fé é como plantar uma semente em solo seco, crendo que a chuva virá. Fé é como sair de casa sem mapa, apenas guiado pela voz do Pai que diz: vai, eu estou contigo.
Quantas vezes na vida você já se sentiu assim? Sem garantias, sem respostas, apenas com uma promessa que parecia distante. Abraão viveu isso por décadas. Ele esperou 25 anos até que Isaque, o filho da promessa, nascesse. Isso significa que a fé não é imediata. Ela não é apressada. A fé não é construída no imediatismo da sociedade moderna. A fé é paciente, perseverante, inabalável. Ela não vive de resultados rápidos, mas da confiança em um Deus que nunca falha. A fé que se move, mesmo no silêncio. Pense comigo. Deus não falava com Abraão todos os dias. Houve longos períodos de silêncio, anos em que nada parecia acontecer, momentos em que a promessa parecia apenas uma memória distante. E ainda assim, Abraão continuou caminhando. Esse é o ponto. A fé não depende de sentir. Não depende de ter provas diárias. A fé é viver pela certeza de que Deus é fiel, mesmo quando tudo ao redor parece gritar o contrário. Talvez você esteja em um desses desertos. Você olha para a sua vida e só vê silêncio. Ora, mas não recebe resposta. Trabalha, mas não vê frutos. Espera, mas a promessa parece atrasada. O que fazer? A história de Abraão grita para nós: continue crendo. O peso da espera. A escola da paciência. Abraão esperou 25 anos. 25 anos de dúvidas, de olhares desconfiados, de perguntas internas. Quantas vezes você já disse, Senhor, até quando? Quantas vezes a espera pareceu mais pesada que a própria promessa? A espera é uma escola, e Abraão foi matriculado nela. Ele aprendeu que a fé não é medida pelo tempo que passa, mas pela confiança que permanece. Ele aprendeu que o atraso de Deus não é negação, é preparação. Ele aprendeu que as promessas de Deus nunca chegam antes do tempo, mas sempre chegam no tempo exato. Talvez você também esteja nesse processo. O relógio humano pode dizer, já passou do prazo, mas o relógio de Deus nunca atrasa. A prova suprema, o sacrifício de Isaque. E então veio o maior teste, o pedido mais doloroso. O momento em que a fé de Abraão foi esticada até o limite da alma. Deus disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e oferece-o em holocausto. Gênesis 22:2. Pare e sinta o peso disso. Isaque não era apenas um filho. Ele era o filho da promessa. O menino que Abraão esperou por um quarto de século. O sonho realizado. O sorriso de Sara depois de anos de lágrimas. A prova viva de que Deus cumpria sua palavra, que agora Deus pede que ele coloque esse menino sobre o altar. Imagine Abraão caminhando em silêncio por 3 dias, rumo ao Monte Moriá. Cada passo era uma batalha interna. Cada olhar para o rosto inocente de Isaque era um punhal atravessando o coração. E ainda assim Abraão obedeceu. Ele não entendeu, mas confiou. Ele não tinha explicações, mas tinha fé. Naquele momento ficou claro. Abraão estava disposto a confiar em Deus acima de tudo. Não apenas nas bênçãos, não apenas nas promessas, mas no próprio Deus. A lâmina suspensa. O momento do milagre. Abraão ergueu o cutelo. A lâmina brilhava sob o sol. O coração acelerava. O silêncio do céu era ensurdecedor. Mas no instante em que o golpe seria desferido, o anjo do Senhor bradou: Abraão, não faças mal ao menino. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu único filho. Gênesis 22:12. Naquele exato momento, Deus providenciou um cordeiro preso pelos chifres no arbusto. Abraão chamou aquele lugar de O Senhor Proverá. A fé de Abraão alcançou o auge. Ele estava pronto para abrir mão até mesmo da promessa, porque sabia que o Deus que prometeu é maior que qualquer promessa. A fé que nos aponta para Cristo. Esse episódio não é apenas sobre Abraão e Isaque. Ele é um retrato do que Deus faria séculos depois. No mesmo Monte Moriá, a região onde mais tarde seria Jerusalém, Deus entregaria seu próprio Filho, Jesus Cristo, como sacrifício. Só que dessa vez o cutelo não foi detido. O Cordeiro de Deus foi imolado em nosso lugar. Abraão não precisou sacrificar Isaque, mas Deus sacrificou seu filho amado por nós.
O que Abraão viveu como teste, Deus viveu como entrega definitiva. Esse é o coração da mensagem. A fé de Abraão aponta para a fé que nós podemos ter em Cristo. Agora deixe-me trazer isso para a sua vida. O que aprendemos com a jornada de Abraão? A fé exige passos de obediência. Você não precisa ver o caminho inteiro, só precisa dar o próximo passo. A fé é paciente. Pode levar anos, mas a promessa de Deus não falha. A fé é testada. Não se trata apenas de receber bênçãos, mas de confiar em Deus até mesmo quando Ele pede aquilo que amamos. A fé é recompensada. Deus sempre honra aqueles que o honram. Como aplicar a fé na vida real? A fé é como caminhar numa estrada à noite com apenas uma lamparina. Você não vê todo o caminho, mas vê o suficiente para continuar. A fé é como segurar a mão de uma criança e atravessar uma ponte de corda balançando. Você não confia na ponte, mas confia na mão que te guia. A fé é como esperar a primavera em pleno inverno. A paisagem ainda está fria e cinzenta, mas você sabe que as flores vão brotar. Fé que se transforma em testemunho. Quando você escolhe crer, mesmo sem ver, sua vida se torna um testemunho vivo. Abraão não viveu apenas para si. Sua fé impactou gerações. Até hoje, judeus, cristãos e muçulmanos o reconhecem como patriarca. A pergunta é: qual será o legado da sua fé? Seus filhos olharão para você e verão um exemplo de confiança em Deus ou um exemplo de medo e dúvida? As pessoas ao seu redor verão em você alguém que caminha por fé ou alguém que vive refém das circunstâncias? O chamado para nós. A história de Abraão não está na Bíblia para ser apenas admirada. Ela está ali para ser vivida. A fé que sustentou Abraão no deserto é a mesma fé que pode sustentar você na sua luta. A paciência que o manteve esperando é a mesma paciência que pode moldar sua vida. A obediência que o levou a colocar Isaque no altar é a mesma obediência que Deus espera de você. A pergunta é: o que você está disposto a entregar? Qual é o seu Isaque? Qual é a promessa, o sonho, o plano que você ama tanto, mas que precisa colocar nas mãos de Deus? Porque a verdadeira fé não se limita a receber bênçãos. A verdadeira fé é abrir mão, é confiar, é entregar, é obedecer. A fé que move montanhas. A história de Abraão nos ensina que a fé não é um sentimento, é uma decisão. A fé não é imediata, é construída ao longo do tempo. A fé não é lógica, é sobrenatural. A fé não é passiva, é ativa. E acima de tudo, a fé não está em coisas, está em Deus. Se Abraão pôde crer contra toda a esperança, você também pode. Se Abraão pôde esperar 25 anos, você também pode. Se Abraão pôde colocar Isaque no altar, você também pode colocar sua vida inteira nas mãos de Deus. A fé não é enxergar. A fé é acreditar mesmo sem ver. A fé é caminhar mesmo sem entender. A fé é obedecer mesmo sem garantias. A fé é confiar que o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Essa é a essência da mensagem principal. A fé que Abraão viveu é a mesma que pode transformar a sua vida hoje. O altar da fé. Agora eu te pergunto: qual é o seu Isaque? Qual é aquele sonho, aquele plano, aquela pessoa, aquele projeto, aquele desejo que ocupa tanto espaço no seu coração, que se Deus pedisse para você colocar no altar, seria a prova mais difícil da sua vida? Abraão foi desafiado a entregar Isaque, o filho da promessa. Mas, e você? Qual é a sua promessa que precisa ser colocada diante de Deus? O que você mais ama pode se tornar o maior teste da sua fé. Muitas vezes, Deus prova a nossa fé não porque Ele queira tirar algo de nós, mas porque deseja revelar quem ocupa o primeiro lugar no nosso coração. Pergunte a si mesmo: será que minha confiança está em Deus ou no que Ele me deu? Será que eu amo mais o doador ou as dádivas? Será que eu consigo descansar no Senhor mesmo quando Ele pede aquilo que considero indispensável? A verdade é que o altar de Deus não é um lugar de perda, é um lugar de entrega. Tudo o que colocamos no altar não se perde, se transforma.
Você confia em Deus mesmo quando não vê o caminho? Imagine Abraão caminhando 3 dias em silêncio até o Monte Moriá. Ele não sabia como tudo terminaria, mas continuou caminhando. E você? Continua caminhando mesmo quando o céu parece fechado? Continua orando mesmo quando não vê respostas? Continua servindo mesmo quando o reconhecimento não chega? A fé verdadeira é medida não pelos dias de abundância, mas pelos dias de silêncio. Quando você não vê nada e ainda assim obedece, isso é fé. Você continua crendo mesmo quando o tempo não coopera? Abraão tinha 75 anos quando ouviu a promessa. Ele tinha 100 quando ela se cumpriu. Foram 25 anos de espera. Agora olhe para a sua vida. Quantos anos você já espera por algo? Será que você desistiu porque achou que já tinha passado do prazo? Deus não trabalha com a lógica do nosso relógio. Ele trabalha com o tempo perfeito. Ele não se atrasa. Ele não se adianta. Ele cumpre exatamente no momento certo. Talvez você esteja desanimado porque acha que está demorando demais. Mas lembre-se, a espera não é castigo. É treinamento. A espera molda, purifica, fortalece e prepara o coração para receber o que Deus tem. Você estaria disposto a entregar aquilo que mais ama? Essa talvez seja a pergunta mais difícil. Se Deus pedisse o que você mais ama, você estaria pronto para obedecer? Para alguns, o Isaac pode ser um relacionamento. Para outros, pode ser um sonho profissional. Para outros ainda, pode ser um hábito, uma posição, um desejo profundo. O Isaac é tudo aquilo que, se Deus pedisse, faria você hesitar. Mas é exatamente nesse ponto que Deus nos mostra que Ele é maior do que tudo aquilo que temos. Abraão subiu ao monte disposto a entregar Isaac porque sabia que Deus era capaz até de ressuscitá-lo. Ele não confiava apenas na promessa, mas no caráter do Deus que prometeu. Será que você também confia a esse ponto? A fé verdadeira não se mede pelo que você recebe, mas pelo que você renuncia. Essa é a essência do Evangelho. O mundo nos ensina que fé é pedir e receber, é conquistar, é acumular vitórias. Mas a Bíblia nos ensina que fé é obedecer, mesmo quando isso significa abrir mão. A fé verdadeira é demonstrada na renúncia. Foi assim com Abraão, foi assim com Moisés, foi assim com os discípulos que deixaram tudo para seguir Jesus. E será assim com você também. O altar é o lugar da transformação. Abraão subiu ao monte pensando que perderia seu filho, mas desceu de lá mais fortalecido do que nunca. Porque no altar, ele descobriu que Deus nunca pede para tirar, Ele pede para transformar. Deus nunca exige para destruir, Ele exige para edificar. Deus nunca prova para machucar, Ele prova para amadurecer. O altar é o lugar onde aprendemos que tudo o que entregamos a Deus se multiplica, e tudo o que seguramos com as nossas próprias mãos se perde. Gravando no coração, fé é acreditar no impossível, esperar no invisível e obedecer no inexplicável. Guarde essa frase como um lema de vida. Ela é o resumo da caminhada de Abraão. Ele acreditou no impossível, ser pai aos 100 anos. Ele esperou no invisível, a promessa de Deus mesmo quando o tempo não cooperava. Ele obedeceu no inexplicável, entregar Isaac no altar. E essa mesma fé pode ser a sua. Agora é com você. Feche os olhos e reflita. Qual é o Isaac que eu preciso colocar no altar hoje? Eu confio em Deus o suficiente para obedecer sem entender? Estou disposto a renunciar ao que amo para viver o que Deus tem de melhor? A vida cristã não é sobre ter controle, é sobre confiar. Não é sobre entender tudo, é sobre entregar tudo. Não é sobre guardar Isaac, é sobre entregá-lo e descobrir que Deus já providenciou o cordeiro. O chamado para a decisão. Agora é o seu momento de decisão. Deus não está te pedindo perfeição. Ele está te pedindo fé. Não está te pedindo explicações. Ele está te pedindo obediência. Não está te pedindo sacrifício humano. Ele já providenciou o sacrifício perfeito em Jesus Cristo. O que ele pede de você é simples, mas profundo. Coloque sua vida no altar. Tudo. Sem reservas. Sem medo. Porque quando você coloca Isaac no altar, você descobre que o Senhor já preparou o cordeiro.
A história de Abraão nos ensina que a fé verdadeira não é confortável, não é imediata e não é lógica. Ela é dolorosa, mas poderosa. Ela é exigente, mas transformadora. Ela é o caminho pelo qual Deus cumpre suas maiores promessas. E assim como Abraão, você também pode viver essa fé. Basta estar disposto a caminhar, esperar e obedecer. Hoje Deus te convida a olhar para dentro de si e identificar o que ainda não foi entregue. Hoje Ele te chama para colocar no altar o que ocupa o primeiro lugar no seu coração. Hoje Ele te lembra que Ele é maior do que qualquer Isaac. A pergunta é: você confia o suficiente para entregar? A fé que muda destinos. Abraão não se tornou pai da fé por ser perfeito. Ele falhou. Ele duvidou. Ele tentou resolver do seu jeito. Ele riu quando ouviu a promessa. Ele colocou Agar em seu plano humano para tentar adiantar o que Deus ainda não tinha feito. Ele errou como qualquer um de nós. Mas mesmo com falhas, Abraão nunca deixou de caminhar. E é aqui que a história explode em esperança para nós. Se Abraão, um homem comum, conseguiu crer contra toda esperança, então você também pode. A promessa que parecia morta. Quantas vezes você já olhou para os seus sonhos e achou que estavam mortos? Quantas vezes você já disse: agora é tarde demais? Foi assim com Abraão. Ele tinha quase 100 anos. Sara, sua esposa, tinha o ventre já morto para a fertilidade. Aos olhos humanos, era impossível. Mas é nesse cenário que Deus mostra quem Ele é. Deus não precisa de circunstâncias favoráveis. Ele não depende do relógio humano. Ele não se limita pelas impossibilidades. O Deus de Abraão é o Deus que chama à existência coisas que não existem. O sonho que você enterrou, Ele pode restaurar. A promessa que parece morta, Ele pode ressuscitar. A porta que se fechou, Ele pode abrir de forma sobrenatural. Abraão aprendeu isso. E você pode aprender também. O Deus que escreve histórias impossíveis. A vida de Abraão não foi construída por esforço humano, mas pela intervenção divina. Quem poderia imaginar que um ancião seria pai de multidões? Quem poderia acreditar que de uma mulher estéril nasceria um povo tão numeroso quanto as estrelas? Mas Deus gosta de usar o improvável para manifestar a sua glória. Ele não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Ele não chama os fortes. Ele fortalece os fracos. Ele não busca os perfeitos. Ele transforma os imperfeitos. Abraão não foi escolhido porque era perfeito, mas porque estava disposto a crer. E isso significa que você também pode ser escolhido. A fé como ponte para o milagre. Abraão nos ensina que a fé é a ponte que liga o homem ao milagre. Sem fé, tudo continua igual. Com fé, o impossível se torna realidade. A fé não é um sentimento passageiro, é uma decisão diária. É levantar-se mesmo quando o corpo está cansado. É continuar crendo mesmo quando os olhos não veem nada. É obedecer mesmo quando não faz sentido. A fé é o fio invisível que conecta a terra ao céu. É o ponto de encontro entre a fraqueza humana e o poder divino. Se você hoje decidir dar um passo de fé, Deus pode transformar a sua história como transformou a de Abraão. O céu, como lembrança da promessa. Deus levou Abraão para fora da tenda e disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E foi ali, diante de um céu impossível de medir, que Abraão creu. As estrelas se tornaram o lembrete de que o Deus que prometeu é fiel. E hoje você também pode olhar para o céu. As mesmas estrelas que Abraão viu ainda estão lá. E elas continuam sendo testemunhas de que o Deus que prometeu continua sendo fiel. Quando você olhar para o céu, lembre-se: se Deus cumpriu com Abraão, Ele também pode cumprir com você. Se Ele transformou o impossível em realidade uma vez, Ele pode fazer de novo. Se Ele abriu um caminho para Abraão, Ele pode abrir para você. O Deus que ressuscita esperanças. Talvez hoje você se sinta como Sara, rindo, mas não de alegria, rindo de incredulidade. Talvez alguém te disse que já passou da hora, que já é tarde demais, que a oportunidade se foi, que o tempo não volta.
Mas a voz de Deus ecoa ainda hoje. Haveria coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Não existe promessa grande demais para Deus cumprir. Não existe situação morta demais para Ele ressuscitar. Não existe porta fechada demais para Ele abrir. O que é impossível para os homens, é possível para Deus. A história continua. Abraão não apenas viu Isaque nascer. Ele se tornou pai de uma nação. Seu nome ecoa até hoje. Sua fé inspirou gerações. E a mesma fé que mudou a história dele pode mudar a sua. Porque a história de Abraão não é apenas sobre ele. É sobre um Deus que escreve histórias com pessoas imperfeitas. E se ele escreveu com Abraão, ele pode escrever com você. Você pode ser um Abraão da sua geração. Pare por um momento e pense. Quem seria abençoado se você decidisse crer de verdade? Quantas pessoas seriam impactadas se você desse um passo de fé hoje? Quantas gerações futuras seriam transformadas pela sua decisão de obedecer agora? Abraão não viveu apenas para si. Ele viveu por gerações. Sua fé atravessou séculos, chegou até nós, e hoje inspira a sua vida. E a sua fé também pode atravessar gerações. Talvez os frutos da sua obediência não sejam vistos imediatamente, mas no futuro, filhos, netos e bisnetos colherão o resultado da sua fidelidade. Você pode ser um Abraão da sua geração. O convite para o impossível. Hoje, Deus te convida a acreditar de novo. A tirar os olhos das circunstâncias e levantar os olhos para o céu. A deixar de olhar para as limitações humanas e confiar no ilimitado poder de Deus. Abraão olhou para si mesmo e viu um corpo sem vigor. Olhou para Sara e viu esterilidade. Mas olhou para Deus e viu a promessa. E é isso que você precisa fazer. Tirar os olhos do impossível humano e fixar os olhos no Deus que faz o impossível acontecer. Um passo que muda tudo. Não é preciso ter todas as respostas. É preciso dar um passo. Abraão saiu sem saber para onde ia. Ele apenas deu um passo. E esse passo mudou a história da humanidade. O que aconteceria se você desse um passo hoje? Talvez o passo de perdoar. Talvez o passo de recomeçar. Talvez o passo de confiar. Talvez o passo de entregar a sua vida a Deus de verdade. Um passo de fé pode mudar tudo. O clímax da esperança. A vida de Abraão prova que a fé não depende da perfeição, mas da perseverança. Ele não foi um homem sem falhas, mas foi um homem que não desistiu de crer. E é isso que você precisa entender. Não é sobre nunca errar, é sobre nunca parar de acreditar. A promessa pode parecer distante, mas Deus é fiel. O caminho pode parecer impossível, mas Ele abre mares. O tempo pode parecer longo, mas Ele cumpre no tempo certo. Abraão olhou para as estrelas e viu a promessa. Hoje, olhe para o céu e veja o mesmo Deus que continua fiel. Se Abraão, um homem comum, com falhas e medos, conseguiu crer contra toda esperança, então você também pode. Porque a fé que moveu Abraão não morreu. Ela continua viva. E se você hoje der um passo de fé, essa mesma fé pode mover a sua vida, sua família, sua história e até gerações que virão depois de você. A história de Abraão nos mostra que a fé não é uma teoria, não é uma ideia abstrata, não é um conceito filosófico para se discutir em rodas religiosas. Fé é vida em movimento, é prática, é ação, é entrega. Abraão não foi chamado por Deus para escrever um livro ou para pregar sermões. Ele foi chamado para viver uma história. Uma história que se tornaria a fundação de tudo o que chamamos hoje de jornada da fé. E aqui está a verdade que precisamos levar no coração. O mesmo Deus que chamou Abraão ainda chama homens e mulheres hoje. Ele ainda ergue vozes no meio do silêncio. Ele ainda move corações no meio do caos. Ele ainda pede passos de coragem quando tudo ao redor grita por comodidade. A fé que caminha no invisível. Abraão saiu da sua terra sem saber para onde iria. Ele não tinha GPS, não tinha contrato assinado, não tinha segurança. Ele só tinha uma palavra: vai para a terra que eu te mostrarei. E essa é a essência da fé. Andar sem mapa,
mas com direção. Caminhar sem chão aparente, mas sustentado pela promessa. Enfrentar o vazio, mas ouvir no silêncio a voz de Deus. Você percebe como isso toca diretamente na sua vida? Quantas vezes você já se viu em momentos sem explicação, sem garantias, sem saber o próximo passo? A fé não anula a incerteza humana, mas a atravessa com confiança no Deus que não falha. A fé que espera. Abraão esperou 25 anos para ver a promessa do filho se cumprir. 25 anos de noites estreladas em que ele olhava para o céu e perguntava: Senhor, será mesmo? Essa espera ensina que a fé não é imediata. Ela não se alimenta de prazos humanos, mas da eternidade divina. Enquanto nós contamos dias, meses e anos, Deus conta propósitos, destinos e corações preparados. Talvez você esteja esperando algo há muito tempo. Uma porta que não abre. Uma resposta que não vem. Um milagre que parece ter sido adiado. A história de Abraão grita para nós: não desista. O relógio de Deus não atrasa. Ele apenas trabalha no tempo certo. A fé que entrega. Mas o clímax da vida de Abraão não foi o chamado inicial, nem a espera pelo filho. O ponto mais alto foi quando Deus pediu Isaque de volta. Esse é o nível mais profundo da fé. Não apenas receber promessas, mas estar disposto a devolvê-las ao Senhor. Não apenas acreditar que Deus pode dar, mas confiar que Ele pode sustentar mesmo quando pede de volta aquilo que amamos. Quantas vezes Deus nos chama a entregar o que é mais precioso? Não para nos roubar, mas para nos libertar. Não para nos ferir, mas para nos mostrar que a fonte não está na promessa, mas no Deus da promessa. Abraão levantou o cutelo, e naquele instante o céu gritou: agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho. E no mesmo lugar do sacrifício, Deus providenciou o cordeiro. Isso não é apenas história, é revelação. No lugar da nossa entrega, Deus sempre manifesta a sua provisão. A fé que inspira gerações. Abraão não caminhou para si mesmo. Sua obediência atravessou os séculos e chegou até nós. Hoje, quando falamos sobre fé, não falamos apenas de uma virtude cristã, mas de uma herança espiritual que começou com um homem disposto a crer contra toda a esperança. E aqui está o impacto. A sua fé também pode gerar frutos que atravessam gerações. Quando você decide confiar em Deus hoje, você não está apenas escrevendo a sua história. Você está abrindo caminho para que filhos, netos e até pessoas que você nunca conhecerá sejam alcançadas pelo reflexo da sua fé. Assim como Abraão se tornou bênção para todas as famílias da terra, Deus pode usar você como canal de bênção para muitos que ainda nem nasceram. A fé inabalável. A fé inabalável não é aquela que nunca sente medo, não é aquela que nunca duvida, não é aquela que nunca chora ou questiona. A fé inabalável é a que se mantém firme mesmo no caos, mesmo na dor, mesmo na espera. Abraão nos mostrou isso. Ele teve dúvidas. Ele teve momentos de hesitação. Ele riu quando ouviu a promessa por achar impossível. Ele até tentou resolver as coisas do seu jeito, mas no final, ele nunca deixou de confiar. Essa é a fé que move montanhas, que atravessa desertos e que desafia o impossível. Não importa quão grande seja o problema, quão longa seja a espera, ou quão difícil pareça a situação, a fé inabalável confia no Deus que é maior do que qualquer circunstância. E aqui está o segredo. A fé inabalável não se mede pelo que você recebe, mas pelo que você não abandona. Ela não se mede pelo tempo de espera, mas pela constância de caminhar mesmo sem ver o caminho completo. Ela não se mede pelo tamanho das bênçãos, mas pela profundidade da confiança em Deus. Quando você escolhe uma fé inabalável, você se torna como Abraão, um homem ou mulher que crê contra toda a esperança, um filho ou filha de promessa, um instrumento vivo da obra de Deus neste mundo. Olhe para as estrelas hoje e lembre-se: assim como Deus manteve a promessa a Abraão, Ele é fiel para manter as promessas na sua vida. E quando você decidir firmar sua fé de maneira inabalável, verá portas se abrirem, milagres acontecerem
e sonhos que pareciam impossíveis se tornarem realidade. A sua decisão hoje. E eu te pergunto agora com toda sinceridade: você está disposto a viver pela fé como Abraão? Você está pronto para sair da sua zona de conforto e confiar no Deus que chama para o impossível? Você acredita que Ele ainda é capaz de transformar deserto em promessa, lágrima em sorriso e espera em milagre? Se a sua resposta é sim, então hoje é dia de atitude. Hoje é dia de levantar os olhos e olhar para o céu, como Abraão olhou para as estrelas, porque o mesmo Deus que guiou cada passo dele é o mesmo Deus que guia cada detalhe da sua vida. Eu quero que você leve esta frase como um selo gravado no coração. Fé é acreditar no impossível, esperar no invisível e obedecer no inexplicável. Essa foi a fé de Abraão. Essa pode ser a sua fé também. E quando você decidir dar esse passo, prepare-se. A sua vida nunca mais será a mesma. Se essa mensagem falou com você, se tocou sua alma, se despertou algo no seu coração, eu quero te convidar para 3 atitudes simples, mas poderosas. Inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens que vão fortalecer a sua fé. Deixe o seu like. Isso ajuda essa palavra a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa verdade. Escreva nos comentários: eu escolho seguir a Deus. Declare publicamente a sua decisão de viver pela fé, porque quando você escreve, você não apenas comenta, mas profetiza sobre a sua vida. E lembre-se, o Deus que cumpriu cada promessa em Abraão é o mesmo que cumpre cada promessa em você.